Um cruzador espacial acaba caindo em um planeta distante, e apenas o capitão e uma jovem sobrevivem. À medida que os dois começam a explorar o local, acabam descobrindo que não estão sozinhos. Bem-vindo ao Reduzindo Filmes. No vídeo de hoje veremos um filme de ação, aventura e drama, chamado 65, Ameaça Pré-Histórica, de 2023. Antes do surgimento da humanidade, outras raças alienígenas já estavam explorando o restante do universo. No planeta Somaris, Mills observa sua filha Nevine brincando na praia, enquanto explica para sua esposa Alia que aceitou um trabalho de exploração de 2 anos. Habitualmente, Mills faz viagens curtas, mas dessa vez ele quer o dinheiro extra para pagar um tratamento para a doença de Nevine. Depois, Mills acaba ensinando Nevine a assobiar com as mãos antes de finalmente discutir o assunto da sua viagem com ela também. Algum tempo depois, Mills é o piloto responsável por uma nave que transporta uma equipe em sono criogênico. Certo dia, a nave encontra atividade de meteoros inesperada e acaba sendo atingida várias vezes por pedaços de meteoros. Conforme a nave começa a se despedaçar, Mills corre para o cockpit e envia um sinal de emergência enquanto guia a nave para pousar no planeta mais próximo. A nave acaba se partindo em 2 partes, e enquanto Mills observa que a queda será inevitável, pensa em sua filha antes de desmaiar. Algum tempo depois, Mills acorda e ouve o computador dizendo que estão em um local desconhecido. Ele descobre que tem um pedaço de metal preso em seu estômago, então com muito esforço remove esse metal e cauteriza a ferida. Em seguida, veste seu traje espacial e começa a analisar os danos na nave, descobrindo que a câmara criogênica está comprometida. Após pegar uma arma a laser como precaução, Mills sai da nave e caminha até uma poça d'água onde uma criatura misteriosa nada ao redor dele. Ele também encontra todos os corpos de sua equipe e fica arrasado ao perceber que nenhum deles sobreviveu. Depois de verificar toda a nave em busca de danos e perceber que a cápsula de escape está na metade da nave que caiu em outro lugar, Mills envia outro sinal de socorro dizendo que está em território desconhecido. Sentindo-se preso e sem esperança, Mills pega sua arma com a intenção de acabar com tudo, mas as lembranças de Nevine o impedem de fazer besteira. Então, Mills reúne todas as fitas com as mensagens que Nevine lhe enviou apenas para ouvir sua voz novamente. De repente, o computador detecta uma cápsula de sobrevivência que ainda está funcionando. Mills corre para investigar e fica surpreso ao encontrar a passageira Koa ainda viva dentro da cápsula de sobrevivência, e ele a retira imediatamente de lá. No caminho de volta para a nave, Mills nota uma enorme pegada no chão, revelando que esse planeta é a Terra há 65 milhões de anos atrás, o que significa que ele está cercado por dinossauros. A dupla chega à nave quando anoitece, e Mills passa a noite sonhando com Nevine, perguntando onde ele está. Na manhã seguinte, acorda determinado a encontrar uma saída para salvar a garota. Ele usa o computador da nave para encontrar a outra metade da embarcação, mas o escaneamento não consegue localizá-la. Depois disso, Mills sai para explorar a área e descobre enormes ossos, indicando o quão perigosos são os predadores que estão no local. Ele também é acidentalmente atingido por uma explosão de gás natural quente, que nunca havia visto antes. Quando se recupera, vê algo brilhando no horizonte e percebe que a outra metade da nave está em uma montanha distante. Uma rápida verificação confirma isso, e quando Mills começa a projetar seu caminho, é repentinamente atacado por um pequeno dinossauro. Depois de lutar com o dinossauro, ele o derruba no chão e o mata com sua arma. Mills ouve barulhos na floresta, e quando vai investigar, descobre que Koa saiu da nave. A garota começa a correr assim que o vê, e Mills corre atrás dela até que ambos caem de um penhasco, onde encontram um grande dinossauro morto. De repente, as árvores começam a tremer, e Mills vê uma criatura ainda maior se aproximando. Ele pega Koa e a leva de volta para a nave. Enquanto cuida do ferimento que ela teve quando caiu, tenta explicar a situação, mas descobre que eles não falam o mesmo idioma e o tradutor da nave não está funcionando. Para deixá-la tranquila, Mills espalha um pó vermelho em uma mesa e desenha a montanha com a cápsula para explicar que precisam chegar lá para poder escapar. Koa desenha seus pais, já que ela entende a palavra família. Então, para mantê-la calma, Mills mente dizendo que sua família também está na montanha. Mills envia outro sinal de socorro, informando que encontrou um sobrevivente, enquanto Koa encontra as gravações de Nevine. Ao assistir às gravações, é revelado que durante o primeiro ano de viagem, a doença de Nevine piorou e ela teve que ser enviada ao hospital. Durante os primeiros meses, suas mensagens para seu pai eram alegres, mas com o passar do tempo, ela ficou zangada com ele porque ele não estava lá para ela. Quando Mills encontra Koa assistindo às gravações, ele imediatamente desliga e anuncia que estão partindo.
Depois de colocar suprimentos suficientes na mochila, os dois começam a caminhar pela floresta, tomando cuidado para não chamar a atenção de predadores. É uma jornada longa e cansativa, mas toda vez que Mills ajuda Koa quando ela cai ou precisa de algo, eles ficam um pouco mais próximos. Em uma tarde, Koa vê algo brilhante no céu, mas não comenta nada. Eventualmente, a garota fica entediada de toda a caminhada e pega algumas frutas de um arbusto para jogar em Mills. Irritado, ele usa seu scanner para provar que as frutas são venenosas e diz que Koa não deve mexer com elas. Mais tarde, um inseto enorme cai em seu pescoço, e quando mata o inseto com a mão, seus dedos ficam cobertos com uma gosma pegajosa e nojenta. Mills tenta limpar sua mão em uma árvore, mas a gosma é tão forte que ele cai com um pedaço de casca preso em sua mão, fazendo Koa rir. Para provocá-la, Mills tenta tocá-la com sua mão suja, mas a brincadeira é interrompida quando uma pequena árvore cai na frente deles. Na sequência, eles ouvem alguns ruídos estranhos vindo da floresta e encontram um pequeno dinossauro preso em uma poça de substância pegajosa. Koa fica com pena do dinossauro e corre para ajudá-lo, o que Mills acha muito perigoso. Como ela não ouve, Mills acaba ajudando para terminar mais rápido. O pequeno animal caminha livre assim que é libertado, mas apenas alguns passos depois é atacado por um grupo de predadores. Mills arrasta Koa até um esconderijo para que ela não precise ver o pequeno dinossauro sendo devorado, mas ela percebe o que está acontecendo e chora. Depois que os dinossauros vão embora, a dupla continua sua jornada, parando em uma cachoeira para se lavarem e encher sua garrafa de água. Mills fica preocupado com o estado de sua ferida no estômago, mas ver Koa faz ele pensar em Nevine, e isso é incentivo suficiente para continuar. Koa encontra algumas flores e incomoda Mills, até ele deixá-la colocar uma em seu cabelo. Minutos depois, seu scanner perde a localização da montanha e ele decide subir em uma árvore para ter uma visão melhor e escanear a área novamente. De repente, ele nota um inseto em sua mão e chacoalha o braço para tentar tirá-lo, mas o movimento faz com que o galho quebre e Mills caia, deslocando o braço. Enquanto Koa ajuda Mills a tentar colocar seu braço no lugar, um grupo de dinossauros ouve o barulho e começa a se aproximar. Para acelerar as coisas, Mills faz Koa pisar em seu braço para colocá-lo no lugar, e agora que funcionou, ele imediatamente pega a arma para atirar nos dinossauros. Ele também diz para Koa correr, e assim que ela está longe o suficiente, Mills ativa algumas pequenas bombas que eliminam rapidamente metade dos dinossauros. Os que sobrevivem continuam atacando Mills, e ele mata um por um. Enquanto isso, um bando de dinossauros voadores pousa perto de Koa, e ela começa a rastejar para se esconder atrás de uma árvore. Infelizmente, as criaturas de antes a encontram, e quando estão prestes a atacá-la, Mills aparece e mata todos. No entanto, há um escondido que agarra Koa por trás e a arrasta para longe. Mills rapidamente vai atrás dele e assusta a criatura com um tiro. Agora Koa está com muito medo para continuar, ou até mesmo ficar perto dele, e Mills senta pacientemente dando um pouco de espaço para ela. Quando começa a escurecer, ele decide assobiar como costumava fazer para Nevine, tentando acalmar Koa. O truque funciona e ela responde da mesma forma de assovio de sua família, finalmente aceitando continuar. Depois de muita caminhada, a dupla chega a uma caverna onde passarão a noite. Mills instala alguns sensores que os alertarão sobre possíveis perigos e usa seu scanner para olhar o céu, finalmente notando que o meteoro está próximo. É um pequeno, então ele não se preocupa. Koa distrai Mills de repente ao revelar que trouxe uma fita de Nevine com ela, e embora Mills fique irritado, ele acaba tocando a fita, porque Nevine traz conforto para ambos. Enquanto Mills tenta dormir, não consegue parar de pensar no dia em que Alia o contatou para dizer que Nevine havia morrido no hospital, o que o faz chorar. Mais tarde, durante a noite, ele é acordado pelos sensores que dispararam. Ao checar Koa, descobre que um inseto entrou em sua boca, e ele imediatamente usa um dispositivo para matá-lo, deixando a garota tossir os restos. Os sensores começam a disparar, e nesse momento, um enorme dinossauro aparece fora da caverna. Mills atira nele algumas vezes antes de correrem por um pequeno buraco no fundo da caverna. Os dois imediatamente começam a procurar um caminho para sair, sem saber que um dinossauro menor está atrás deles. Depois de muita caminhada passando por espaços estreitos, a dupla fica chateada ao descobrir que chegaram em um beco sem saída. Mills encontra um pequeno espaço entre duas rochas e tenta cavar para aumentar o buraco. Mas depois de algumas horas, ele mal fez algum progresso e decide desistir. Quando Koa percebe, fica furiosa e exige que ele tente novamente, enquanto continua dizendo família. Mas Mills tenta explicar que eles estão mortos, mas ela não consegue entendê-lo. Percebendo que não tem ferramentas adequadas, Mills tem uma ideia. Ele usa algumas bombas para aumentar o buraco o suficiente para uma criança, depois dá a Koa o restante das bombas para ela ficar segura enquanto explora.
Koa rasteja pelo buraco estreito e confirma que há espaço suficiente do outro lado, então Mills tenta segui-la. Infelizmente, o buraco desaba de repente, e Mills grita desesperado de frustração quando perde contato com Koa. Nesse momento, ele ouve o dinossauro se aproximando, então pega sua arma e volta para a caverna anterior, onde usa seu scanner para saber onde o dinossauro está. Quando a criatura tenta atacá-lo por trás, Mills espera por isso e começa a atirar nele, mas o dinossauro o atinge, fazendo ele soltar a arma. Então o dinossauro agarra Mills e morde o seu braço, mas ele consegue se afastar até alcançar o seu scanner e ativar um som agudo que machuca os ouvidos do dinossauro. Com o animal distraído, Mills pega a sua arma e o mata. Enquanto isso, Koa consegue sair da caverna. Ela explora a floresta sozinha e encontra um enorme osso que pode ser usado como arma. Então ela o embrulha com frutas venenosas e uma grande folha antes de guardá-lo na mochila. Minutos depois, Mills consegue sair da caverna. Quando vê que um enorme meteorito está se aproximando, usa o seu scanner para descobrir que o meteorito que ele viu antes era apenas um pedaço quebrado de um maior que irá cair em algumas horas, desencadeando um evento de extinção catastrófica. Ele imediatamente vai procurar Koa, e ouve o grito dela quando um dinossauro se aproxima. Koa corre para se esconder dentro de um tronco de árvore, enquanto Mills corre em sua direção, mas ele tropeça e cai em uma areia movediça. Ele tenta chamar por Koa, mas afunda lentamente até não conseguir mais falar. Koa ouve Mills, cria coragem, e espera o dinossauro entrar no tronco da árvore para jogar as bombas nele antes de fugir. Com o dinossauro morto, ela pode chegar com segurança até a areia movediça para ajudar Mills a sair de lá. Os dois se abraçam aliviados. Em seguida, Mills explica sobre o meteorito que está vindo em direção a eles. À noite, os dois finalmente chegam à base da montanha. Mills amarra uma corda em Koa e ela começa a subir primeiro. Em seguida, ela amarra a corda de forma inteligente e complexa ao redor de árvores e rochas para que aguente o peso de Mills enquanto ele sobe. Momentos depois, eles encontram a outra metade da nave, e Mills imediatamente liga o computador para confirmar se há uma nave de resgate a caminho deles. Koa procura por sua família e eventualmente encontra todos os criotanques destruídos, ficando furiosa com Mills pela mentira. Enquanto ela chora, Mills pega uma foto de Nevine e explica que perdeu sua filha enquanto estava em um trabalho, o que significa que agora ele não pode permitir que isso aconteça novamente. Ainda chorando, Koa abraça Mills enquanto ele se desculpa por tudo. De repente, os pedaços menores do meteorito começam a cair na Terra, então eles correm para entrar na cápsula de emergência. Quando Mills está prestes a apertar o botão de lançamento, um pedaço de meteorito atinge a nave, fazendo com que a cápsula caia da montanha, deixando os dois inconscientes. Koa acorda primeiro e rapidamente aperta o botão de lançamento, mas o computador explica que não pode lançar nessa posição. Enquanto Mills está acordando, um enorme dinossauro chega e começa a atacar a nave. Como a arma caiu no chão, ele precisa se arriscar saindo da nave e recuperá-la, mas descobre que ela não está funcionando. Enquanto um segundo dinossauro aparece, Mills corre para se esconder atrás de um pedaço da nave e conserta a configuração da arma. Os dinossauros o cercam. Koa pega a fita de Nevine e a reproduz no scanner para criar um holograma da garota do lado de fora da nave. Mills chora porque acredita que está vendo sua filha pela última vez antes de sua morte, mas os dinossauros acabam sendo enganados e atacam o holograma primeiro. Usando essa distração, Mills sai e mata rapidamente o primeiro dinossauro, enquanto o outro empurra a nave tentando alcançar Koa. Mills imediatamente vai atrás dele, e depois de alguns tiros, esse dinossauro morre também. Graças ao empurrão do dinossauro, a nave está agora na posição correta para decolar. Antes que Mills consiga retornar, o dinossauro que ele havia atingido na caverna retorna e começa a persegui-lo. Pensando em um plano, ele corre para o local do gás natural e faz o dinossauro andar em direção a um jato de água quente que atinge seu rosto. Infelizmente, não causa muito dano, mas nesse momento Koa aparece e esfaqueia o dinossauro no olho com o osso que guardou antes. O dinossauro começa a se contorcer e caminha por cima de outra fenda de gás, mas dessa vez a explosão o atinge no estômago e o queima até a morte. Depois disso, eles voltam para a nave e conseguem decolar pouco antes do meteoro atingir a Terra, desencadeando a extinção dos dinossauros. Quando a nave deixa a atmosfera, o piloto automático é acionado, guiando-os até o ponto de encontro onde uma nave de resgate estará esperando. Como estão indo para casa, Mills fecha os olhos e finge que logo se encontrará com Nevine, e Koa segura sua mão para confortá-lo. Se gostou desse vídeo, não deixe de curtir, comentar e, o mais importante, inscreva-se para mais vídeos como esse. Obrigado por assistir.